da justiça, porque é menino. 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5, 13 e 14. Senhor Deus, abençoe, Pai querido, mais uma vez. Pedimos ao Senhor a bênção, a misericórdia, possa estar no nosso meio, meu Pai. Abençoe nossos irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, poderia sentar. Muito bem, irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre fugir da aparência do mal. O mal existe? Sim, o mal existe. Mas e qual é a sua aparência? O mal existe. Nós sabemos disso. Mas qual é a sua aparência? No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21 e 22, diz assim: examinai tudo, retende o que é bom, retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. Bom, o mal nós sabemos que existe, mas qual é a sua aparência? Podemos ver o mal, irmãos? Podemos ver o mal? Não, mas podemos ver a maldade. Não vemos o mal, mas podemos ver a maldade que é feita. E através da maldade que é feita, você consegue ver o mal. Quem está me entendendo? Amém. O mal só é visto quando você vê a maldade sendo feita. Quando você vê a maldade sendo aplicada, a maldade sendo aplicada, sendo feita, aí você consegue ver o mal. Tem muita gente que expressa isso, né? Nossa, fulano de tal fez isso com tanta maldade. Nossa, fulano de tal fez aquilo com tanta maldade. Ou seja, ela não viu o mal, mas viu a maldade. E quando ela viu a maldade sendo feita, praticada, ali ela pôde ver o mal. Quem está entendendo, irmãos? Vejam bem. Podemos ver o mal? Podemos assistir o mal? Não. Vemos a maldade. Assistimos a maldade. Mas como fugir da sua aparência? A aparência do mal, irmãos, é quando ela vem vestida ou travestida do bem. É isso que Paulo está tentando nos dizer. Porque a aparência do mal não vem vestida e nem travestida de mal. Ela vem vestida e travestida de coisas boas, usando o bem. Você já viu aquela história, aquele provérbio do mundo que diz que Deus escreve certo em linhas tortas? Isso não existe. Isso é um provérbio mundano. Isso é um provérbio das pessoas, não é bíblico. Deus, por ser certo, Deus, por ser correto, Ele não vai escrever em linhas tortas. Amém? Deus é certo, escreve por linhas certas. Sua retidão é que importa. Então observe que Jesus disse que ele não tinha nenhuma parte com o diabo. Ele disse: eu não tenho nenhuma parte com o diabo. Você já notou que a Igreja Universal não cita a palavra diabo? Às vezes não, nem demônio e nem Satanás. Eles falam o mal. Eles falam o mal. Eles não querem citar o nome dele. Não querem citar o nome diabo, Satanás, demônio. Eles acham que isso espanta as pessoas.
Mas falando o mal, falando o mal é mais aceitável. Então observe que o diabo, o mal, ele vem e se veste e se traveste do bem. Ou seja, o mal só existe por causa do bem. Não é o bem que existe por causa do mal. O mal não vem primeiro. O bem vem primeiro. Amém, irmãos? Amém. Veja bem. O ódio não vem primeiro. O amor vem primeiro. A dúvida não vem primeiro. A fé vem primeiro. Então, vejam bem. O mal só existe por causa do bem. O pecado só existe por causa da justiça. Vocês estão entendendo, irmãos? Vejam bem. Então, observe que a mentira só existe por causa da verdade. Então, o mal só existe por causa do bem. Se não fosse por causa do bem, o mal não existiria. Então, para definir o que é mal, era necessário definir o que era bem. Vocês estão entendendo? Sim. Para definir o que é impuro, tínhamos que saber o que é puro. Para definir o que é imundo, tínhamos que saber o que é santo. Está entendendo, irmãos? Então, vejam bem. O mal, ele não vem travestido ou vestido de uma coisa horrorosa, de uma coisa feia. Não. Ele não vem dessa maneira. Ele vem travestido e vestido de coisas parecidas com o bem. Com o bem. Vejam bem. Satanás nunca se aproxima das pessoas dizendo: eu sou Satanás. Eu sou o diabo. Ele não fala isso para as pessoas. Eu sou o mal. Eu faço o mal. Ele não diz isso para as pessoas. Porque se falar no pé do ouvido das pessoas, as pessoas não vão fazer. Mas como ele não precisa falar, mas ele entra, as pessoas acabam fazendo maldade. Estão entendendo? Ele não precisa falar para a pessoa. Ele entra na pessoa e comete a maldade. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí a pessoa nem sabe que o mal, nem sabe que o espírito está dentro dele cometendo aquilo. Vamos pegar, por exemplo, mentira. A mentira é de Deus ou do diabo? Quem é o pai da mentira? Então, se eu mentir, se você mentir, quem te influenciou a falar isso? Não foi Deus. Ou nós damos lugar para um espírito, ou damos lugar para outro espírito. Amém, irmãos? Amém. Só existe dois espíritos no mundo. Ou nós temos o Espírito de Deus, ou nós teremos outro tipo de espírito. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, veja bem, espere a mensagem de amanhã para vocês verem, na Santa Ceia. Então, observe que o mal só existe por causa do bem. Em outras palavras, a mentira só existe por causa da verdade. O falso só existe por causa do verdadeiro. O profeta irmão Branham disse: se não tivesse uma mulher santa, você não saberia o que é uma mulher vil. Se não tivesse um homem santo, você não saberia qual era o homem vil. Se você não conhecesse um jovem cristão santo, você não saberia definir quem é o jovem que não é. Mas é por causa do verdadeiro que você vê o falso. Amém? O falso só existe por causa do verdadeiro. Porém, o falso, ele é por pouco tempo. O verdadeiro é para a eternidade. Amém, irmãos? Por isso que eles dizem: a mentira tem perna, a verdade não. A verdade é longa. Amém, irmão? Amém. É? Então, vejam bem. Então, observe que para fugir da aparência é preciso muito discernimento.
E não é pouco discernimento, não, irmãos. É muito discernimento. Tem que ter muito discernimento para fugir da aparência do mal. Porque a aparência do mal não é perigosa. Não mostra nenhum perigo. Não mostra. Vocês estão entendendo, irmão? Não mostra. Quando vocês, por exemplo, quando as pessoas não conhecem o que é errado, mas quando você fala que aquilo é errado, a pessoa vai dizer, o que que tem? Tem nada a ver? Não é assim que eles falam? Porque aquilo não aparenta para ele mal. Não aparenta para ele mal. Por exemplo, você tem um filho, você sabe, você conhece sua posição em Cristo. Ele está na roda dos escarnecedores. Está na rodinha de quem mente, de quem rouba, de quem fuma. Está na roda de mocinhos que xinga a mãe, que desobedece o pai. Aí você fala assim, filho, entra para dentro de casa. Você está na roda dos escarnecedores. Ele vai falar assim, mas mãe, eu não vejo mal, alguns são meus amigos. Vocês estão entendendo? Aquele tipo de aparência para ele não é maldosa. Vocês estão entendendo? Não é maldosa. Fugir da aparência do mal. Tem aparências que às vezes não faz mal nenhum, não é mal nenhum. Mas é um mal terrível. Fugir da aparência do mal. Porém, essa aparência do mal, só para quem tem revelação, só para quem tem discernimento, é que vai saber dessa aparência. Amém, irmãos? Só para quem. Então, observe que para fugir dessa aparência tem que ter muito discernimento. Tem que ter discernimento. Você tem que discernir, até mesmo se Deus está naquilo ou não. Até mesmo se Deus está naquilo ou não. Você tem que discernir até mesmo o que Deus disse. Sabia disso? O profeta irmão Branham disse que quando ele recebia uma visão de Deus, o profeta não ia logo fazendo aquilo, não. O profeta pegava a Bíblia e ia para a Bíblia para ver se aquela visão estava de acordo com a palavra. E era de Deus. Estão entendendo, irmãos? Não é qualquer espírito. A Bíblia diz, provai os espíritos. Está lá em 1 João. Provai os espíritos para ver se são de Deus ou não. E como é que você prova o espírito? Através da palavra. É aqui que você prova o espírito. Através da palavra. Você presta atenção. Você pode falar assim, puxa, como é que Gideão teve coragem de fazer aquilo com Deus? Como é que Gideão teve coragem de fazer aquilo com Deus? Deus disse, varão valoroso, Deus é contigo. Aí ele disse assim, se Deus é comigo, por que nós estamos vivendo assim? Os filisteus nos matando aqui, nos pegando ali. Se Deus é conosco, onde está? Onde estão as suas bênçãos? Aí ele duvidou disso, falou isso na cara de Deus. Aí, para provar que Deus estava trabalhando com ele, sabe o que ele fez? Ele foi e falou assim, ó Senhor, eu estou ouvindo o Senhor, estou ouvindo tudo mais, mas eu quero saber se o Senhor está comigo mesmo ou não. Eu quero saber se o Senhor está comigo mesmo ou não. Porque não é porque você sentiu, eu senti de Deus, não é assim não, você tem que provar isso, amém, irmãos? Não é todo sentimento que vem de Deus, não. Ah, eu estou sentindo de fazer isso, eu estou sentindo de fazer aquilo outro. Não é todo sentimento que vem de Deus, não. Você tem que provar aquilo, de onde vem aquilo, qual é a fonte daquilo. Estão entendendo, irmãos? Tem que provar a fonte daquilo. Aí Gideão falou assim, Senhor, se o Senhor está comigo, eu vou fazer o seguinte, vou colocar essa esponja aqui no orvalho, vou colocar aqui fora da barraca e vou colocar aqui. Se toda a campina estiver toda molhada, essa noite toda cair a névoa, cair o sereno e ficar toda a terra molhada, mas a esponja seca, vou provar que o Senhor falou comigo. Amanheceu o dia, toda a terra estava molhada, só a esponja seca. Amém, irmãos? Amém. Passou, ele disse, não estou muito seguro ainda, vou perguntar de novo, vou fazer outra prova. Senhor, agora vai ser diferente. Vou colocar a esponja de novo lá fora.
toda a terra seca, só a esponja cheia de água. Olha. Aí dormiu, passou a noite toda a terra seca. Mas quando ele pegou a esponja, espremeu-se aquele tanto de água no chão. Provou que Deus estava com ele. Amém, irmão? Amém. A pessoa diz, eu vi uma visão, eu vi um anjo. Cuidado, você está vendo o quê? Cuidado com essas visões. Eu vi isso, eu vi aquilo outro. Eu vi isso, eu vi uma visão. Até visão você tem que provar se é ou não. Amém, irmão? Porque você tem que provar isso, você tem que provar. Quer ver? Vou dar 2 casos aqui. Primeiro, vamos pegar Josué. Josué estava acampado com seus irmãos, com os soldados, e Josué começou a dar uma saída, tomar um arzinho, ele saiu com a espada. Nunca saía sem espada. O tipo do verdadeiro crente, nunca sair sem a Bíblia. Amém, irmãos? Nunca sair sem ela, principalmente por culto. Aí, Josué saiu, deixou o acampamento e foi saindo. Andou. De repente, Josué viu um homem aparentado, bem vestido assim, com aquelas vestes celestiais, e ele, a lua meio assim, a lua meio clara, não conseguiu ver direito. Josué aproximou, puxou a espada, e quem era aquele que estava defendendo? O anjo do Senhor. Era o anjo do Senhor. Olha o que Josué disse: você é um dos nossos ou um deles? Amém? Você é um dos nossos ou um deles? E está na frente de quem? Do anjo do Senhor, que era o próprio Senhor. Amém, irmão? Né? Vejam bem, provando. Para provar. Mas olha para você ver o que aconteceu com São Martim. São Martim, o segundo anjo da segunda era. Aqui, ali, Esmirna, Pérgamo, São Martim. O que aconteceu? São Martim estava dentro do seu escritório estudando a Bíblia, estudando as Sagradas Escrituras. Ele estava estudando, lendo. O que aconteceu? De repente, do teto desceu um anjo. Desceu e apareceu bem na frente dele. Bem na frente. Com a coroa na cabeça. Está na mensagem a era de Esmirna. Quem estiver em casa, leia. Aí São Martim olhou para ele assim, viu aquela coisa gloriosa descendo, aquela coisa assim. Se fosse um pentecostal, irmão. Se fosse um pentecostal, estava falando língua. E aí o que aconteceu? O anjo desceu e apareceu com uma coroa. E o anjo disse: Martim, sou Jesus, me adore. Martim olhou assim. Tá vendo? Olha, a aparência bonita, né? Era uma aparência. Qualquer um cairia, irmão. Tá vendo a visão, um anjo descendo do céu e ele com a coroa na cabeça e ele insistindo: Martim, me adore, sou Jesus. Para começar, Jesus não faz isso. Jesus não fica insistindo, Jesus não insiste para ninguém adorar ele. Jesus não insiste em ninguém para adorar ele. Isso tem que partir de mim, tem que partir de você. Amém, irmão? Tem que partir de mim. Jesus não insiste. Irmão, meu filho, vem para a igreja. Vem para a comunhão. Vem para tomar. Não, ele não insiste. Tem que partir de nós que somos filhos dele. Essa necessidade tem que partir daqui, do meu coração. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Amém, irmão? Tem que ter fome e tem que ter sede. Aí ele desceu na frente de São Martim. São Martim é um anjo, terceiro anjo. Aí olha, coroado: Martim, o que está esperando? Me adore. São Martim já foi pegando as escrituras, foi pegando a Bíblia e logo falou assim. Ele olhou e não, está errado. Para trás de mim, Satanás, pois a Bíblia está dizendo que é no final que nós coroaremos Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quando ele falou isso, Deus subiu. Era o próprio diabo. Quando ele falou isso, o diabo foi embora. Veja, irmão, a aparência. Fugir da aparência. E a aparência não vem horrível, a aparência não vem feia, a aparência não vem gritante, não vem aquela coisa horripilante, não. A aparência do mal não vem dessa maneira.
Não, não vem dessa maneira. Sabe? Um dia eu estava lá em casa lá. Aí a minha esposa é muito costureira, né? Costura bastante. Vocês conhecem, ela é modelista, faz isso, é estilista, faz um monte de coisa. Aí aí ela estava no grupo dela de costureiras de Belo Horizonte, daquele povo lá do aquele povo lá que tanto costura lá, moda, fashion, aquelas coisas lá. Aí ela mostrou um vestido para mim aqui, ó. Mandaram eu fazer esse vestido aqui, ó, pra você ver. Olha só que coisa. É até bonito. Eu falei, a aparência. A aparência. É bonito no corpo de uma pessoa sem Deus, mas no corpo de uma pessoa com Deus, né, é feio. No corpo de uma pessoa sem Deus pode ser até bonito, mas no corpo de uma cristã é feio, é ridículo. Brinco pode ser até bonito, aqueles brincos de prata, de ouro, bem trabalhado. Pode ser bonito numa Jezabel, pode ser bonito numa filisteia, numa pecadora, mas numa cristã cheia de Espírito Santo é feio. Amém, irmãos? Numa cristã cheia de Espírito Santo é feia. Uma bermuda, um short, aquele short bem detalhado, bonito, de tal, modelado, pode ser bonito numa circuncisa, numa filisteia, numa Dalila da vida, mas numa cristã cheia de Espírito Santo, isso é feio, é ridículo. Vocês estão entendendo, irmãos? Esmalte, batom e tudo mais, caríssimo, da França, pode ser bonito numa filisteia, pode ser bonito mesmo lá, mas numa cristã é feio. Um jovem, esses jovens do mundo que fazem esses cortes de cabelo, parecendo um ninho de cobra, aqueles cabelos cortando aqui, fazendo aquelas rataiadas aqui, aqueles caminhos de rata, aquela coisa toda, escreve Atlético aqui, Cruzeiro desse lado de cá, faz desenho para cá, pode ser bonito para um pecador, para um jovem sem Deus, um homem sem Deus, um rapaz sem Deus, mas para um cristão é ridículo, é feio. É verdade. Fugir da aparência do mal. Vocês estão entendendo, irmãos? Então observe. Fugir da aparência do mal. Jesus escolheu 12 apóstolos. E um deles era o diabo. Correto? Correto. Jesus escolheu 12 apóstolos. E um deles era o diabo. O problema é que o mal estava entre eles o tempo todo. Mas eu pergunto, qual foi a maldade que ele fez? Ninguém viu. A única coisa que foi saber no finalzinho, quando ele entregou Jesus. Mas 3 anos e meio caminhando com Jesus, ele não fez uma maldade. Judas não fez, e era o mal. Ele era o mal encarnado. Ele era o diabo, mas nenhuma maldade fez. Então, para Pedro, para João, para Felipe, para Tiago, Judas é um santo. Vocês estão entendendo, irmãos? Judas era, olha, para Pedro, Tiago, João, Felipe, Judas era um santo. E ele sendo o mal, o próprio diabo, mas não fez uma maldade. Em 3 anos e meio de ministério, só no final que vendeu por 30 peças de prata. Vocês estão entendendo, irmãos? Como é que é a coisa? O profeta irmão Branham chega a dizer, presta atenção, o profeta irmão Branham chega a dizer que naquela noite, que Jesus foi traído, Jesus falou assim, olha, um dos 12 há de me trair nessa noite. Um dos 12. Diz o profeta, Filipe pode pensar de Pedro, Pedro pode pensar de Tiago, Tiago pode pensar de Filipe, mas ninguém pensou que era Judas. Diz o irmão Branham. Ninguém pensou que era Judas. Por quê? Porque Judas não demonstrou nada. Durante 3 anos e meio, Judas não demonstrou nenhuma maldade. Ele era correto. E ele era o mal. Mas Jesus sabia quem ele era. Amém, irmãos? Amém. Jesus sabia quem ele era. E dos 12 discípulos, era o mais bonito. Era o mais bem aparentado.
Judas. Quando vocês vê filme de Jesus e um Judas feio naquele filme, errado. Muito errado. O Judas era bonitão, ele era bonito, ele era visto, bem vistoso. E enquanto que Jesus, em Isaías capítulo 53, diz que não havia beleza nenhuma para desejar. Jesus era feio. Sabia disso? A aparência de Jesus, homem, era feio. Porque senão a Bíblia está mentindo. A Bíblia está dizendo que não havia beleza nenhuma para desejar-lhe. Era um homem de trabalhos, um homem levado para cá e para lá, cheio de dores, diz a Bíblia. Mas Judas tinha aparência. Aparência. Se Pedro, Tiago, João, Filipe soubesse que Judas era o diabo, irmão, você acha que eles não cascaram fora? Mas não. Se você souber que dentro de uma pessoa que você tem amizade, tem o mal dentro dela, você vai ficar? Você vai ficar perto? Mas quando é que você vai perceber que ela é mal? Quando ela cometeu uma maldade. É aí que está. Você tem que saber o seguinte, mas você não consegue ver o mal, mas você consegue ver a maldade que a pessoa faz. E se você vê a pessoa cometendo uma maldade, é porque o mal está dentro dela. Vocês estão entendendo? Então vejam bem, lá estava Judas, ninguém se importava com ele, ninguém falava assim, esse aqui é o preferido do Senhor Jesus. Qualquer pessoa dizia, esse aqui é o preferido de Jesus. Judas é o preferido. Olha, deu até a bolsa para ele, para levar as moedas. Está mexendo até com o dinheiro. Não, então o que acontece? E quando Jesus falou assim, nesta noite, um de vós vai me trair. O profeta disse que todo mundo olhou um para o outro. Mas ninguém olhou para Judas. Porque ninguém imaginou que Judas seria o traidor. Todo mundo imaginou, todo mundo. Cada um, Mateus imaginou Pedro imaginou o outro, mas ninguém imaginou Judas. Porque Judas era certo. E nesse tempo todo, Jesus Cristo chamou ele uma atenção. Uma vez. Para um crente de igreja, estava bom, não estava não. Mas o problema não é isso, é o que estava dentro dele. É o que estava dentro dele. Jesus sabia quem ele era desde o princípio. Esse é o segredo. Então, pode soar um pouco estranho, irmãos, mas o mal é bonito. O mal é bonito. Pode sair um pouco estranho, mas o mal é bonito. Em um certo sentido, enquanto que a maldade, não. Presta atenção, irmãos. Em um certo ponto, o mal é bonito. Em um certo sentido. Enquanto que a maldade, não. Vejam bem. Vou te dar um exemplo. O que tinha no Jardim do Éden? Hein? Uma árvore que tinha o que nela? Que tinha o bem e o mal junto. Olha só. Havia no Jardim do Éden duas árvores. Uma era a árvore da vida. Quem era essa? Jesus Cristo, diz o irmão Branco. E a outra era a árvore da ciência do bem e do mal. Pensa bem, essa árvore é uma pessoa. Então nessa pessoa estava o bem e o mal. Mas como é que você pode ter o bem de Satanás? Como é que você pode tirar o bem de Satanás? Pois eu vou provar dentro da Bíblia que ele tentou fazer o bem. Uma vez. Quer ver? Na hora que aquela moça estava lá, aquela mulher que tinha acabado de se perdoar dos seus pecados, antes de se perdoar dos seus pecados, aquela Maria que estava arrastando até chegar a Jesus, que pegou o óleo caro e jogou na cabeça de Jesus, derramando todinho e exalando na casa toda porque perfumava demais. O que foi que Judas falou? O que Judas fez? Judas era o diabo. O que Judas falou? Judas disse assim, para com isso, está desperdiçando. Por que não pegamos esse perfume que é caríssimo e fazemos um monte de cesta básica? Fazemos um monte de cesta básica
e dá para os pobres. Isso é uma ação boa ou ruim, irmão? E era o diabo. Eu pergunto, quem foi que inventou o avião? Deus ou o diabo? Ou foi a árvore da ciência do bem ou a árvore da ciência do bem e do mal? Foi a árvore da vida, Jesus, ou foi a árvore da ciência do bem e do mal? Foi a ciência do bem, mas o avião que me leva lá para São Paulo, daqui de Belo Horizonte, é o mesmo avião que vomita bomba. Vomita bomba? Bomba atômica? Vocês estão entendendo? A medicina, quem foi que inventou? A árvore da ciência do bem e do mal. Ela é boa num certo ponto, em outro ponto ela é mal. Quem foi que inventou esse carro? A árvore da ciência do bem e do mal. Se eu andar bem, eu posso viver, mas se eu andar mal, ela me mata. Vocês estão entendendo, irmãos? Como é que é a coisa? Então, a árvore da ciência do bem e do mal está aí. Isso aqui é feito por quem? Pela árvore da ciência do bem? Se eu usar para o bem, para o meu favor, vai me ajudar. Mas se eu usar para o mal, aqui está o bem e o mal. Até dentro de nós tem isso. Até dentro de nós. Romanos 7, Paulo diz: eu tento sempre querer fazer o bem, mas o bem que eu não faço, o mal eu faço. Porque quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. O mal que está falando é o quê? É a carne, é a natureza, amém, irmãos? Porque enquanto estivermos nesta carne aqui, enquanto nós estivermos nessa carne, mas se o espírito lá dentro é convertido, Paulo diz, mas acho uma boa coisa a lei do Senhor, porque com entendimento eu sirvo, meu Deus, e a minha carne é o pecado. Vejo que isto é uma lei boa. Então o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: enquanto estivermos nesta carne, porque o de fora é pecado, o de fora foi concebido em pecado, gerado em pecado, correto, irmãos? Mas lá dentro tem um espírito que é convertido, e esse espírito vai lutar sempre contra a carne. E a carne não é mal, não é bem, é mal. Sem o Espírito, o profeta diz, sem o Espírito Santo eu seria um porco. Sem o Espírito Santo eu andaria com a arma atirando todo mundo. Sem o Espírito Santo eu ficaria pegando a mulher daquele outro. Sem o Espírito Santo eu ficaria mexendo com aquela moça, com aquele moço, com aquela mulher casada. Sem o Espírito Santo eu faria isso. Sem o Espírito Santo eu bebia. Sem o Espírito Santo eu fumaria. Sem o Espírito Santo. Porque essa carne não quer isso. Mas se você tem o Espírito Santo segura a carne. Amém, irmão? Porque a carne é má. O próprio Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo? Amém, irmãos? Vocês estão entendendo isso? Então, o diabo sopra no seu ouvido, no caso das irmãs, corte o cabelo, faz isso, use aquilo, faz aquilo. Aí vem, arrasou a mente. Eu acho que não tem nada a ver, está tudo bem, eu não vejo problema nenhum. Está razoando contra o Espírito. Nesse momento a carne está mais forte que o Espírito. Porque se o Espírito estiver forte, na hora ele fala, sai daqui, Satanás. Amém, irmãos? Um dia foi na homenagem. Quando eu fui lá visitar meus pais, eu fui lá. Aí eu dei uma dadadinha, fui na casa dos colegas. E estava tendo uma festa na casa de um colega meu. Estava tendo uma festa na casa de um amigo desde a infância. Aí, Vanderlei, que maravilha, você por aqui, sou quanto tempo? Olha, é o seguinte, hoje nós estamos tendo ali em casa, hoje nós temos uma reuniãozinha de família e tudo mais. Nós vamos queimar uma carninha e tudo e tal, e vamos prosear, vamos conversar e tudo mais. É só gente boa, gente família. Eu falei, correto, irmão, eu concordo com isso. Sim. Aí eu falei, talvez eu vou. Aí eu fiquei pensando o tempo todo, vou ou não vou. Aí quando eu cheguei, que eu estava mais próximo, 100 metros, eu olhei, pum. Era a caixa de som, música.
que eu fiz? Meia volta. Meia volta. O que o meu espírito falou? Não vá. Não vá. Dá meia volta. Mas se eu não desse atenção ao meu espírito? Não, mas tá tudo bem. É tudo família. Olha a aparência. É tudo amigo, é tudo família. É tudo de infância. É tudo de infância. Não existe isso não, irmão. Pecado é pecado. Amém, irmãos? Roda os escarnecedores, roda os conhecedores. Lá eu estaria no meio de pessoas bebendo, no meio de mulheres contando piadinha. Talvez até outras coisas pior. Lembrando do passado. Lembra o que fizeram aqui? Lembra quando fizemos aquilo outro? E o passado para o crente é passado, é morte. Já foi jogado. Amém, irmãos? As pessoas têm que saber o que é presença, sair da aparência do mal. O irmão chega lá. O irmão chega na casa da irmã Cleide lá. O irmão Sebastião. Chega na casa da irmã Cleide. Vou fazer uma visita para os meninos. Pro Pedro, pro Paulo e tal. Aí chega lá. Oi, irmão, no portão. Oi, irmão, como é que você tá? Tô bem, irmão. Como é que você tá? Tô bem. E o Pedro? Pedro trabalhando. E o Paulo? Também. E o Gabriel? Gabriel vai na padaria, daqui a pouco ele volta. A irmã sendo cristã e o irmão sendo cristão, o irmão não vai dizer. Então deixa eu entrar que eu vou esperar. A irmã sendo cristã, entra aqui, o senhor espera ele. Também não pode. Tem que fugir da aparência do mal. Tem que fugir da aparência do mal. Eu vou na casa da irmã, naquela irmã lá, na outra irmãzinha, mora sozinha. Não, tu pode entrar, pastor. Não, mano, desculpa. Não, mas não acontece. Tem nada a ver, não. Tem tudo a ver. Tem que fugir da aparência do mal. Não tem maldade nenhuma, não vai fazer nada, mas tem que fugir. E se o vizinho viu eu entrando? E se o outro vizinho viu eu entrando? E se o carro que viu eu entrando? Vocês estão entendendo, irmãos? As pessoas interpretam mal. Eu não vou chegar aqui e... Então tem que fugir da aparência do mal. Lá perto da chácara, tem lá perto da chácara, tem um lugar lá que só vende coisa de roça. Acho que a irmã Pedro já passou lá. Já não é nada? Ela passou. Você sabe, você lembra? Só vende coisa de roça. Só coisa de roça. A coisa mais bonita. Aí esses dias eu passei, mas a minha esposa nos passou lá para comprar um leite. Lá tirado na hora lá. Né, aí a mulher, eu perguntei, o que é isso aqui? Não tinha nada escrito, era uma coisa escura. Aí ela falou assim, isso é licor de jabuticaba. Licor de jabuticaba. Eu falei, bom, tem fermento. Tem fermento. Tem fermento. Aí, e ela falou assim, vou colocar um pouquinho no copo aqui para você ver. Um pouquinho no copo. Então, eu olhei assim, cheirei. Tem um cheiro bonitinho mesmo. Mas eu não vou tomar não, tá? Porque ninguém fuma uma carteira de cigarro se não começar na primeira bitoquinha. Ninguém nunca tomou um litro de cachaça se não começou na primeira dose. Minha esposa tem um cabelo que bate aqui assim. Aqui, ó. Se ela cortar a ponta do cabelo, diz a Bíblia, rapa. Se cortou a ponta, cortou tudo. Para mim, cortou só um dedo, mas para Deus cortou tudo. Então, rapa, diz a Bíblia. Rapa. A Bíblia diz. Tosquiou, rapa. Não, ficou bonito. Foge da aparência do mal. E tem gente para bater pau, ficou bonito. Pode bater pau lá, né? Pode. Eu estava evangelizando lá no Tirol. O hotel que sobrou quente, a suada dentro. Aí a dona lá ia sair. Eu não sei aonde. A senhora estava doendo. Aí ela, aí dei a folheira. Eu estava precisando de uma garrafinha d'água. Eu dei a garrafa. Não vou encher o espelho. Mas tá bom, eu vou esperar aqui. E deixou o portão aberto. Eu ia assim, estou esperando agora. Estou esperando, acho que esperou uns 20 minutos. Até que ela chegou com a água para mim. E tá, muito bem, eu peguei a água, fui embora. Mas mais tarde, Deus falou comigo, não tem aquele negócio lá, não.
Pois Eu é. já sabe o que é, né? Uma porta aberta, um convite. Então o que acontece? Aí eu falei, não, vou fazer isso não. Não vou fazer isso não. Vejam bem. Então, irmãos, tudo começa assim, ó. Você fala assim, ó, vem uma tempestade, mas a tempestade não cai se não cair aquelas primeiras gotas de água. Estão entendendo? Se você contou uma mentira e não consertou, amanhã você vai falar outra mentira maior. Depois outra maior. E depois outra maior. E aí você vai estar dentro da mentira sendo mentiroso. Então tem que cortar o mal pela raiz. Amém, irmãos? Tem que cortar o mal pela raiz. Então observe que a aparência do mal tem que fugir da aparência do mal. Fugir da aparência. Então, aquela árvore da ciência do bem e do mal era Satanás. Mas como vê o bem nele? A outra árvore era Jesus, a árvore da vida, porém só vida. Bem e o mal era outra árvore. A era de Éfeso, parágrafo 98. Agora, havia duas árvores em meio do jardim do Éden. Uma era a árvore da vida e a outra a árvore da ciência do bem e do mal. O homem haveria de viver por meio da árvore da vida e não haveria de tocar na outra árvore, porque morreria. A era da igreja de Éfeso. Bem, se a árvore da vida é uma pessoa, então a árvore da ciência do bem e do mal é também uma pessoa. Não pode ser outra maneira. Assim sendo, o ser justo e o ser maligno estava ali ao lado do meio do jardim do Éden. No meio do jardim do Éden. Você tinha Esaú e Jacó. Quem chamava atenção? Esaú. Esaú era bonito, era bonitão, aparentava boniteza, aparentava aquela coisa toda. E toda boniteza, irmãos, não pertence a Deus. Tudo que é lindo demais, bonito demais, não pertence a Deus. Aqui na terra agora não. Aqui na terra esse reino não é de Deus. O reino que está aqui na terra agora é de Satanás. Jesus foi levado para ser testado e foi tentado. E a Bíblia diz que Satanás deu para ele todos os reinos desse mundo. Os reinos bonitos desse mundo. Tudo isso te darei se tu prostrares e me adorares. Jesus não adorou, amém? Porque a beleza desse mundo não é de Deus. Tem coisa bonita, tem coisa que chama atenção, a cachoeira, tem isso, tem coisas bonitas sim. Mas isso não te faz pecar. Admirar uma cachoeira não te faz pecar. Admirar uma praia, um mar não te faz pecar. Admirar uma floresta não te faz pecar. Uma montanha não faz pecar. Vocês estão entendendo, irmãos? Tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, diz a Bíblia. Então observe bem que a única coisa que é bela e que é beleza, e muita beleza que é de Deus, ainda está por vir, ainda não veio ainda. Aquilo que é belo, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, ainda vai vir, amém, irmãos? Que será a santa cidade que será descida do céu, a nova Jerusalém. Isso é beleza, isso será beleza. Belo. Mas o que está aqui na terra é tudo para enganar. Tudo que está na terra é tudo para enganar. Olha que castelo bonito. Olha que mansão bonita. É verdade. Olha, bonita mesmo. Mas o fogo vai lamber. O fogo vai lamber. Olha que moça linda. Olha que rapaz lindo. O chão vai comer. O chão vai comer. Da terra veio, da terra voltará. Não tem nada aqui, irmãos. Tudo isso aqui é ilusão. Tudo que está no mundo é ilusão. Nós vivemos aqui, mas o mundo é ilusão. Devemos trabalhar, devemos ser honestos, devemos cuidar da nossa vida, devemos fazer o que fizer. Mas o mundo é ilusão. O mundo que oferece lá, sua oferta é ilusão. Tudo é ilusão. Tudo isso vai passar, diz a Bíblia. Mas aquele que ama a Deus, o amor de Deus não passa. Amém, irmão? Você entendeu isso? Vê? Então devemos fugir da aparência do mal. Tem pessoas que ouvem qualquer música e não vê aparência nenhuma, não vê maldade nenhuma.
Tem gente que vê vê coisa de televisão, é novela de Jesus, é novela bíblica, é novela evangélica, e não vê mal nenhum. E as moças beijando uma outra, e beija aqui, beija lá, e aquela beijação, aquele negócio de toque pra cá, fazendo as cenas de sexo, cenas imundas. Não vê que aquilo não tem aparência? Vocês estão entendendo, irmãos? Não consegue ver a aparência do mal numa letra, numa música. Não vi nada demais, está tudo normal. Não vê a aparência, não vê nada. Vai numa loja comprar uma roupa, não consegue discernir, não consegue escolher a roupa cristã, a roupa de uma mulher cristã, de um rapaz cristão, não consegue discernir. Aí vem lá uma mulher sem Deus, lá uma circuncisa, uma incircuncisa, uma mulher sem Deus, mundana. Olha aqui, isso vai ficar belo em você, vai ficar bonito em você. Olha como é que vai, olha o caimento, olha como é que vai mostrar o busto, vai mostrar. Gente. Presta atenção no que eu vou dizer. Cristã, quando vai comprar na loja, é ela que escolhe a roupa, não é as pessoas que escolhem a roupa para ela, não. Amém, irmãos? É ela que escolhe. Ela que escolhe. Um dia eu fui comprar uma camisa. O rapaz, pois não, todo educado, pois não. Eu estou tendo uma camisa, eu uso as camisas uma comprida assim, mas eu estou dentro de casa, ficar mais tranquilo, sem a camisa mais fresca e tal. Ou vou mostrar para você que saiu agora da moda aqui, a beleza. Olha só isso aqui. Olha só como é que. Olha aqui, vou mostrar um manequim. Isso aqui está mais parecendo avaliado. Ele falou assim, como? Nada não. Olha que história, sabe, irmão? Olha, irmão, você tem que saber escolher a pessoa, né? As coisas bonitas que aparecem bonito. Você pode observar, tudo que é bonito para o mundo, para o cristão, para o reino dos céus é feio, irmãos. Nós já vimos o homem na Bíblia cair por causa disso. Aparência, Dalila, Sansão. Nós vimos isso na Bíblia. Acabe, atrás de Jezabel, bonita, cheia de brinco, cheia de joia, cheia de batom, cheia disso, cheia de aquilo outro, cheia de aquilo outro, cheia de aquilo outro. Homens caiu por causa da beleza. Então observe que a aparência ela não vem ela não vem com um ar de feiura, ela não vem com um ar de não. Sabe? É aquele negócio, né? Quem já viu a história da Branca de Neve? Leu? A história da Branca de Neve? Você já viu aquele desenho? Eu já vi. Muitos anos. Mas você já viu, tem um segredo ali. Tem um segredo. O que ela faz? O que acontece com a maçã? Ela não pega a mais bonita? As mais bonitas? Ela pega as mais bonitas. E o que acontece depois disso? Pegou a mais bonita. As mais bonitonas. Tem que ser assim, tem que ser mais bonitona. Você pega, por exemplo, quando vai ter uma feira aqui no Expo Minas, feira de carro, os donos dos carros, os donos das agências, contrata quem para chamar a atenção das pessoas? Só moças bem mal vestidas, mostrando a bunda, mostrando aquilo, para atrair as pessoas. Para levar. E elas ficam ali, deslizando o carro, esfregando o carro, e mostrando para cá, e mostrando para lá. Feiras. Pega as moças, pega as mulheres bonitas de aparência. Vocês estão entendendo, irmãos? Pega as mulheres bonitas de aparência. Veja, olha só, uma luta de boxe, que é uma luta que é para sair sangue. Tem o primeiro round, segundo round, terceiro round. No primeiro round, o que acontece? Quando vai começar o segundo round, o que acontece? Aparece uma mulher bem bonita, com a roupinha bem pequenininha, mostrando o bumbum e mostrando o cartaz. Segundo round.
A intenção ali é o quê? A intenção ali não é a chamar a atenção das pessoas, é a moça que está lá. É a moça que está lá. Por que tem certas mulheres? Por que tem certas mulheres que sabem? Por que tem certas mulheres casadas que quando sabe que aquele marido vai abastecer naquele posto, tem uma moça bonita para poder no posto para atender, aquela moça bonita que coloca para poder atender ali, ele não deixa ir. Muitos não deixam. Ciúme. Então é isso, irmãos. Então é isso. Sabe? Tem gente que fala assim, olha, tem gente que fala assim, fulano está sexy. O que significa isso? Eu estou achando fulano sexy. O que significa isso? Isso quer dizer que a conduta daquela pessoa, a maneira que ela está se vestindo, a maneira que ela está se portando, da maneira que ela está se vestindo, está atraindo ela. E tem mulheres casadas, até mesmo cristãs, ficam olhando revista eletrônica, talvez revista eletrônica, ou revista, olhando homens belos, e diz, esse é sexy, ó, esse é atraente. Que isso? Que palavras é essa que sai da boca da mulher casada? Que se diz ser cristã? Esse é sexy, esse é atraente, esse me chamou atenção. Pelo amor de Deus. E não foge da aparência do mal? Não é errado admirar beleza, irmãos. É a maneira que você se aproxima disso. Tem que cuidar com o som também, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. As únicas pessoas que eu posso admirar e dizer, você está bonita hoje, hein? Você está bonitona hoje. Só tem duas pessoas que eu posso falar isso. Eu falo isso. Só minha filha e minha esposa. Se eu chegar para a irmã aqui, ela chegou na porta da igreja, irmã, você está bonitona hoje, tem um espírito errado comigo. Tem um espírito errado. Nossa, irmã, arrasou. Um espírito errado. Eu só posso me referir à minha filha ou à minha esposa. Acabou. Mais ninguém. São espíritos. Entendeu? Por isso que essa igreja está cheia de espírito, está cheia de demônio. Entendeu? Cheio de olhos, cheio de adultério. Não é cometer adultério, olhos cheios de adultério, olhos admirando o decote, admirando o bumbum, a maneira da vestida. Tem crente que está mais mal vestido do que certas mulheres na praia, só de biquíni. Então é só Deus, irmãos. Temos que fugir da aparência do mal. Amém, irmãos? Temos que fugir da aparência do mal. A irmã Cleide conhece, sabe? Um dia, nós estávamos descendo, porque lá na chácara tem uma cachoeira lá embaixo. Tem uma cachoeira. E nós estávamos descendo. Nós estávamos indo, não sei se eu estava nesse dia, irmão. Não sei se eu estava. Era um dia de semana que não tem ninguém, irmão. Ninguém, mas sabe que ninguém. Quarta-feira, dia de trabalhar. Ninguém, nós estávamos lá. E descendo. E estava descendo. Normal, tá tudo quietinho, não tem nada. Como pensar que nós descendo na primeira, a segunda cachoeira, já vimos um casal sentado lá na frente, nu, praticamente nu. Quando eu falo nu, é de biquíni, nu. Foi assim, nós não somos obrigados a assistir isso. Damos meia volta e foi embora. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque quando tem uma coisa maliciosa, dificilmente você desvia os olhos daquilo. Dificilmente você desvia os olhos. Se tivesse um rasgo aqui na minha camisa, aqui, ó, vocês estariam prestando atenção mais no meu rasgo da camisa do que comigo. Porque está chamando a atenção aqui, ó. Se tivesse um buraco rasgado aqui, ó. Está chamando a atenção. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Porque a aparência do mal não é tão feia como as pessoas pensam. Ela vem com uma aparência bonita, desejosa. Olha a serpente, irmão. Olha a serpente. Olha só. O homem... Aquilo trouxe aquilo fez Eva
Sair fora? Aquilo fez ela ficar... Não, pelo contrário. Fez ela desejar mais. Fez ela desejar mais. Eu tenho um irmão que bebe. Não, agora não bebe mais muito, não. Mas bebia igual. Aí eu falei com ele um dia assim, ô Silei, neném, quando você começou com a garrafa ou com uma dosezinha? Com a dosezinha. Depois mais uma, depois mais outra, depois mais outra, depois mais outra. Eu não consigo viver sem ela. Eu falei assim, mas se você deixar Jesus entrar, você ficará sem ela. Amém? Eu achei que Adão era o mais bonito. Não, era a serpente. Aquele negócio dele de Adão bonito. Não, essas coisas que vocês veem, ó, essas pinturas de gente incrédula, Santa Ceia do Senhor. Você vê Jesus um bonitão. Quando vocês veem esses filmes de Jesus, bonito, olhos verdinhos, olhos esverdeados, olhos azuis, cabelão bem, passou a prancha. Tem nada disso, irmão. Nada disso. Sabe? Tudo mentira. Tudo mentira. Querendo trazer Deus a uma aparência, mas Deus não está nisso. Amém? Então, o mundo que nós vemos, irmãos, o mundo que as pessoas admiram, o mundo que as pessoas estão vendendo por ela, para ter um minutinho de fama. Tem gente que está doidinho por um minutinho de fama. Um minutinho de fama no Instagram, na rede social, um minutinho de fama na televisão, e para isso já entra o ego, e aquilo alimenta, e ele quer. Se a pessoa deixar encher o coração, tudo que ele aprendeu vai embora, irmão. Tudo que ele aprendeu vai embora. Eu digo, falo para vocês, tudo que você pode conquistar nessa terra pode mudar você. Dinheiro muda a pessoa, fama muda a pessoa, emprego muda a pessoa. O problema é que as pessoas deixam as coisas da vida, do mundo, mudar elas. Deixa só Jesus nos mudar, amém, irmão? Amém. Deixa só Jesus nos mudar, e não o mundo nos mudar. Vamos ficar de pé. Amém? Os irmãos entenderam? Muito bem. Senhor nosso Deus e Pai.